Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um motivo de alegria de mais uma noite estarmos aqui para pregar um culto racional ao nosso Deus, que é digno de nossa adoração, nosso louvor. Hoje eu trouxe um tema: descendo as águas. Você pode pensar, será que vai falar de batismo? Não, é descendo a fonte de água da vida, que é Cristo Jesus. E todos nós precisamos de descer essas águas em gesto de humilhação e reconhecer a grandeza do nosso Deus e a pequenez que nós somos, para obter de Deus a sua graça, que é o favor imerecido de Deus para nossas vidas. Fecha teus olhos e vamos orar. Já estamos um pouco atrasados com essa pregação, mas peço a compreensão, a colaboração de cada um, pois tenho dificuldade no meu falar, mas aqui devagarzinho eu vou levar essa mensagem até o fim. Fique de pé e vamos orar ao nosso Deus, em reverência a Deus. Fecha teus olhos e abre teu entendimento, teu coração, e fala com o Senhor teu Deus. Soberano, eterno Deus, glorioso Pai, mais uma noite, Pai, nós estamos na tua casa de oração, viemos te louvar, te glorificar, exaltar a beleza da tua santidade, Pai. Meu Deus, fica com nós, me dê sabedoria para me levar a palavra do teu evangelho, meu Deus, e tocar nas mentes, nos corações das pessoas que vão ouvir a tua palavra, Deus. Ó Santo maravilhoso, prepara a mente e o coração de cada um para ouvir a tua palavra. Meu Deus, derrama a bênção do céu sem medida sobre nós e nos dê sabedoria e entendimento para que cada dia, meu Deus, nós possamos melhorar e se aperfeiçoar para te servir em espírito e em verdade. Meu Deus, é a oração que te faço, te pedindo no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Abra suas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dava vitória à Síria. Era ele herói de guerras, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estiver durante o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Só até aqui por enquanto, que esse texto é muito longo, e nós vamos meditar depois, mas vamos começar aqui sobre essa história de um comandante do exército do rei sírio, que ele era grande diante do rei e de muitos conceitos, porque Deus dava vitória a ele, mas porém era leproso. Naamã, ele era um homem idólatra, que ele adorava outros deuses, e principalmente ele adorava o Deus da Síria, de nome Rimon, e ele era idólatra e adorava esse Deus, que era o Deus maior da Síria. Mas mesmo assim, Deus usava Naamã como um instrumento para punir o povo de Israel, pois o seu povo, que era um povo eleito, escolhido de Deus,
também estava nas mesmas práticas pagãs, adorando outros deuses, não guardando o dia de sábado e comendo carnes imundas, vivendo uma apostasia. Todos eles também estavam vivendo as mesmas práticas pagãs. E Deus usou Naamã para punir o seu povo. E Naamã, em vez de adorar a Deus, porque ele recebia a vitória de Deus, e exaltar o nome de Deus, ele se exaltava. Em vez de glorificar a Deus, ele buscava glória para si mesmo. E assim era a vida de Naamã. E Deus usava Naamã como instrumento. Deus, quando Ele usa nós, meus irmãos, Ele usa como um instrumento, como canal de bênção. Ele não usa nós como objeto descartável que Ele vai, depois de usar, abandonar em qualquer canto, não. Deus, Ele tinha um propósito com Naamã. Só que Naamã, ele precisava de mudar. Porque aquela vida que ele vivia de exaltação, de orgulho, de egoísmo, e na idolatria que ele vivia, Deus, ele não poderia fazer nada com ele. Mas Deus, ele tinha um propósito de salvar e transformar aquele homem que ele estava usando. E Naamã não estava entendendo. Vivia a sua vida do seu jeito, nos seus conceitos, e Deus consentiu que uma lepra afetasse Naamã, para começar ali o processo de moldar aquele homem. E no segundo versículo, aqui diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina, ela não foi levada para a casa de Naamã por acaso, não. Tudo teve o propósito de Deus. Porque Naamã, quando ele levou essa menina para lá, ela ficou a serviço da mulher de Naamã, porque Deus ali, ele já começou a criar uma situação para que aquele homem orgulhoso chegasse ao arrependimento das suas práticas. E Naamã, com aquela lepra que ele tinha, ele ainda estava no início, ele vestia a sua farda de comandante, ele cobria aquelas lepras, mas quando chegava em casa que tirava a farda, ele era podre, que ele ficava ali só de short para aquela lepra pegasse um ar. Um dia a menina viu o seu senhor leproso, e quando ela viu, em vez de ela dizer que era bem feito, porque ela tinha motivo de ter ódio de Naamã, ela poderia ter dito: olha, é bem feito para ele, e se regozijar e dizer que ainda era pouco, tudo aquilo que ele estava passando, e ela dizia: eu quero que ele morra, para que ele pague. Isso é castigo de Deus, para que ele pague a sua ruindade, de ter me tirado da casa dos meus pais, de junto dos meus irmãos, de perto dos meus avós, meus primos, meus colegas de aula, e me trazer para me ser escrava na sua casa. Ela tinha motivo de se regozijar e dizer: eu quero que ele morra. Não é assim que as pessoas mundanas, elas agem? Quantas pessoas não já disseram que é bem feito eu viver em cadeira de roda? Quantas pessoas talvez disseram que querem que eu morra? Porque o mundo age dessa maneira. Se regozija, se alegra com a miséria, com a desgraça dos outros. Só que essa menina, ela era cristã. Essa menina, ela tinha paz, temeroso a Deus, que ensinou a ela como viver uma vida cristã e amar o seu próximo como a si mesmo. Essa menina, ela agiu de uma forma
que ela se comoveu quando ela viu a situação que ela viu o seu Senhor. Deus, ele diz que se teu inimigo está com fome, dá de comida. Se teu inimigo está com sede, dá de beber. E orai pelos que te perseguem. E aquela menina, ela agiu como uma cristã. Ela agiu como uma serva do Senhor. Em vez de dizer é bem feito, não, ela se comoveu. Ela chegou para a sua senhora, porque talvez ela não tinha muita intimidade com Naamã, mas com certeza ela já tinha intimidade com a sua senhora, porque vivia o dia junto. E ela disse, no versículo 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Muito me admira também essa mulher de Naamã, que a Bíblia não cita o nome dela, ela ter dado ouvido àquela menina. Porque costumam muitas pessoas da alta sociedade, que têm um alto poder aquisitivo, não todos, para não generalizar, às vezes tratar seus funcionários, seus empregados com desprezo, com humilhação, e não dar ouvido aos seus funcionários. E aquela menina era uma escrava. E ela parou para dar ouvido àquela menina o que ela falou. Ela poderia ter dito: essa menina não fala coisa com coisa. Essa menina não sabe que a gente adora outros deuses. Pois a mulher de Naamã também adorava o mesmo Deus, o Deus irmão. Ela poderia ter mandado a menina se calar, ou não dado ouvido, não ter falado nada para Naamã. Pois Naamã, aquele homem orgulhoso, precisava da sua mulher também chegar a ele e convencer a situação que ele estava vivendo, que os deuses deles não poderiam salvar Naamã, mas sim o Deus de Israel ele poderia. Aquela mulher, acredito que ela também foi usada por Deus para transformar a mente do Naamã em um conselho para que ele aceitasse o que a menina tinha falado e procurar a ajuda do céu, porque provavelmente ele já tinha buscado os deuses deles, mas o Deus dele é aquele que tem olho, mas não vê, tem mão, mas não palpa, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não anda. São deuses que nada podem fazer. Em Salmo 115, lá diz que esses deuses, e se torna semelhante os que fazem o que neles confiam. E Naamã deu ouvido à esposa dele. Acredito que ele deu um trabalho para se convencer, aceitar, buscar a ajuda do Deus de Israel. Mas no versículo 4 diz que então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a menina que veio da terra de Israel. Ele foi buscar a ajuda do rei, pedir ao rei que ajudasse ele a buscar o profeta Eliseu, e ali o rei liberou carruagem, burros de cargas, e levou 342 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 400 gramas, e 10 festivais, para comprar a sua cura. E saiu com a comitiva de oficiais do rei, rumo a Israel para comprar a sua cura do homem de Deus. Agora eu vou pedir para minha esposa ler do versículo 5 ao versículo 10, e peço que vocês acompanhem, que eu vou aqui dar um descanso às minhas cordas vocais. Por favor, acompanhe ela na sua leitura. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo,
para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eu quero lhe chamar a atenção para esse versículo 9 e 10, onde nós vamos ler ele novamente. No versículo 9 diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os carros, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Naamã, quando viu e ouviu o mensageiro de Eliseu lhe dar aquele recado, ele já tinha chegado à porta da casa de Eliseu, e aquele homem que aonde ele chegava, ele era recebido com honrarias, com respeito, as pessoas lhe elogiavam, e quando ele chegou lá, ele se sentiu humilhado, desprezado, porque sequer o homem de Deus mandou ele entrar em sua casa, mas simplesmente mandou Geazi dar o recado que ele fosse mergulhar nas águas. Mas Naamã ficou ali tão furioso, tão nervoso, com aquela situação, que ele deve ter dito: o que é que esse cara acha que eu sou? Não é assim que trata as pessoas de alta autoridade, orgulhosas? E saiu de lá espraguejando, muito nervoso, pelo jeito que ele foi recebido, porque ele gostava era de se exaltar aonde ele chegava. E saiu de lá ainda falando mal das águas de Israel. Vamos ao versículo 11, para nós meditar. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele saía a ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Isso é o que ele achava que Eliseu ia fazer. Ia se pôr de pé, ia elogiar ele, conversar bastante com ele, e depois tocar a mão na ferida, fazer aquela oração longa, rodopiar, pular, sapatear, falar umas línguas que ninguém entende. Não é assim que as pessoas fazem nas outras denominações, para impressionar aquele enfermo que precisa de fazer tudo aquilo ali para dizer que o poder sai dele. É para mostrar para as pessoas que eles são usados por Deus, eles fazem isso para impressionar. Mas não, meu irmão, Deus, ele trabalha no simples. Deus, ele não resiste a um coração contrito e aquebrantado. É no simples que Deus opera. Lá em Mateus capítulo 8, do versículo 1 em diante, descia Jesus do monte, e uma grande multidão, e um leproso encontrou-se com Jesus e adorou. Primeiro, meu irmão e minha irmã tem que adorar, tem que exaltar e glorificar o nome de Deus, para depois pedir. E não é na gritaria que Deus vai operar, não. É na simplicidade e na humildade
que Deus opera. E depois que aquele leproso adorou Jesus, ele disse: se queres, pode me purificar. E Jesus estendendo a mão e disse: quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Na simplicidade, na humildade, tem primeiro que adorar, para depois pedir. E dessa forma, ele saiu de lá desprezando as águas de Israel. No versículo 12: não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Depois dele desprezar as águas de Israel e dizer que o rio Abana e o rio Fafá, que eram 2 rios de Damasco, que era de águas limpas, era melhor do que todas as águas de Israel. E saiu e foi indignado de volta para a sua casa. Até em um certo ponto, Naamã tinha razão, porque nessa época as águas do Rio Jordão, ali era um esgoto a céu aberto, pois não existia saneamento básico nessa época. Todos os resíduos da rua, da cidade, das casas, era jogado no Rio Jordão nessa época. Resto de móveis, morria cachorro, gato, qualquer animal, ele jogava tudo dentro do Rio Jordão. Era água turva, escura, podre, de um mau cheiro, insuportável, que a única vida que tinha nessa época, dentro do Rio Jordão, era bactéria. Era o único ser vivo que tinha dentro daquelas águas. Era só bactéria. E ele já era leproso com suas lepras. Como é que ele ia mergulhar naquelas águas podres? Meu irmão, quem mandou ele mergulhar não foi Eliseu, foi Deus. Porque foi Deus que deu esse recado para Eliseu. Foi Deus que mandou Eliseu dizer: manda ele mergulhar. Porque hoje ele vai misturar a podridão dele com a podridão daquelas águas e vai ter um encontro comigo. Porque Naamã ele não era doente só da lepra. Ele tinha lepras piores do que a lepra na carne. Ele tinha a lepra do orgulho. Ele tinha a lepra da arrogância, da exaltação. Ele tinha que se mergulhar e se misturar, para que aquela podridão dele se misturasse com a podridão daquelas águas. Por isso que Naamã estava se recusando a mergulhar naquelas águas podres. Mas era naquelas águas podres que ele ia ter um encontro com Deus, ele ia ser transformado e ser um novo homem, uma nova criatura. No versículo 13, E Naamã já estava indo embora. Já estava decidido a ir embora. Aí Deus usou os oficiais de Naamã como conselheiro para que ele mudasse de ideia e voltasse ao rio para buscar a sua cura. Porque eu já falei, Deus ele queria salvar Naamã. Ele começou a usar uma pessoa e outra para ir aquebrantando aquela mente cauterizada, aquele coração endurecido, a mudar de ideia, porque se ele não buscasse a sua cura naquele dia, logo a lepra ia tomar de conta de todo o corpo dele, e o final dele era se isolar da sociedade, porque quem tinha lepra naquela época não vivia na sociedade, tinha que se isolar. E ali os oficiais fizeram a cabeça dele para que ele
mudasse da sua ideia e buscasse a sua cura. E no versículo 13 diz: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai. Eu vou parar aqui para você ver como esse homem ele era arrogante. Até os seus oficiais chamavam ele de pai, porque ele exigia, ele era aquela pessoa que ele se sentia grande e que todos tinham que se render a ele, e exigia que os seus oficiais chamassem ele de pai, em um gesto de prepotência. Voltando do início, versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Os oficiais fizeram a cabeça daquele homem ignorante, orgulhoso, e ele decidiu a descer as águas. No versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Meus irmãos, não foi os 7 mergulhos que Naamã deu naquela água para que ele ficasse curado da sua lepra. Só foi o 7º mergulho que ele recebeu a sua cura. Porque antes ele tinha mais 6 lepras, piores do que a lepra que ele tinha na carne. E ele precisava de se libertar para ele ter um encontro com Deus. Porque pior do que aquela lepra na carne, e tinha a lepra da exaltação. Pois Deus, só Ele é digno de ser exaltado. Ninguém é digno de se exaltar. Em Mateus 23:12, Jesus ele diz: quem exalta a si mesmo será humilhado. Eu nunca vi uma pessoa exaltada terminar a sua vida de uma forma exaltada na sua vida. Ele não consegue se segurar por toda a vida a sua exaltação. Ele vai chegar um dia que ele também vai ter que descer para a lama de uma doença, a lama de um desprezo, para que ele desça da sua exaltação. E Naamã teve que descer as águas para se humilhar diante dos seus oficiais, para poder receber a cura dessa lepra tão podre que ele tinha, e reconhecer dentro daquelas águas que ele não era ninguém, que ele era muito mais podre do que a água que ele estava mergulhando, e se humilhar dentro daquelas águas para ser curado e ser restaurado dessa lepra imunda e podre, que é a lepra da exaltação, onde todos nós não somos dignos de se exaltar. E ele precisava de ser curado, e ele recebeu sua cura. O segundo mergulho que ele deu foi para se libertar da lepra do orgulho, pois era um homem orgulhoso, que aquele orgulho dele tinha que se misturar com aquelas águas podres. Também ele receber a sua cura do orgulho e ser humilde e reconhecer que o orgulho dele não levava ele a lugar nenhum. E o terceiro mergulho foi para ser curado da sua arrogância. Homem arrogante. Você pode ver como todas as pessoas que se exaltam, que é orgulhoso, ele também é arrogante. Isso é uma podridão nos ossos da pessoa, quando a pessoa é aquela pessoa arrogante. E ele tinha que se mergulhar para ser curado daquela podridão que ele tinha, que era a arrogância. E o quarto mergulho foi para ser curado do seu egoísmo.
Pessoas egoístas, meu irmão, é aquela pessoa que tudo é só dele. O mundo tem que girar em torno dele. A pessoa que é egoísta, ele é tão ridículo que nem ele enxerga o quanto ele é nojento. É pessoas podres por dentro, que ele também precisou de mergulhar na podridão o seu egoísmo. E o quinto mergulho foi pelo grandor dele. Pessoa que se sente grande, que todo mundo é pequeno diante dele. Até os seus oficiais chamavam ele de pai, porque isso é um gesto de grandor que a pessoa tem. E ele tinha que misturar nas águas também a podridão do seu grandor. E o sexto mergulho foi para ele se curar da lepra da idolatria. Pois o meu Deus, ele nunca permitiu que uma pessoa servisse a outros deuses. O segundo mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não se prostrarás. Eu estou aqui resumindo, porque é muito longo. E Naamã, ele vivia na podridão da idolatria, adorando outros deuses, na prostituição espiritual que é adorar outros deuses. Em Isaías 42:8, Deus ele disse: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, pois a minha glória não darei a outro, e nem a minha honra às imagens de esculturas. E ele, por ser adorador de outros deuses, ele tinha uma podridão espiritual dentro dele, que ele precisava de ser curado daquela podridão, para ter um encontro com Deus. Deus, quando disse para Abraão: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para uma terra distante, é porque Abraão, ele convivia com a sua família idólatra. Terá, que era pai de Abraão, e seu irmão Naor, todos eles adoravam a imagem de esculturas. Eles viviam numa podridão espiritual, na prostituição espiritual, adorando outros deuses. E para Abraão ser usado por Deus, precisava dele se libertar da idolatria, para ter um encontro com Deus. Você pode ver isso lá em Josué 24, versículo 2, que Terá e seus irmãos eram adoradores de outros deuses. E Abraão não poderia receber as bênçãos de Deus vivendo no meio da idolatria. E para que ele recebesse a sua cura Naamã, ele tinha que primeiro que se libertar dessas práticas pecaminosas que abominavam a Deus, e se libertar da idolatria para poder receber de Deus a sua cura e ser transformado. E aí o 7 mergulho, meus irmãos, que Naamã tinha sido curado de todas as outras lepras, que tinha sido curado também da idolatria, e reconheceu que o Deus dele não poderia fazer nada por ele, mas sim o Deus de Israel. No próximo mergulho ele ia mergulhar com fé, com esperança, porque ele estava ali crendo num único Deus. E quando ele mergulhou com fé, com a esperança que ia ficar bom, no 7º mergulho foi que ele ficou bom da sua lepra. Ali ele foi transformado. Naamã, ele teve um encontro com Deus. E aquele homem orgulhoso, quando começou a mergulhar, ele já saiu da água humilde. No versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Você viu como ele já voltou humilde?
e se colocando no lugar de servo. E reconhecendo que não existia Deus em nenhum lugar senão em Israel. Quando teve um encontro com Deus, já voltou humilde, já se colocando no lugar de servo, porque quem tem um encontro com Deus é transformado em novo homem, nova criatura. E aqui no versículo 15, como nós acabamos de ver, que esse homem ele recebeu uma transformação de Deus e ele foi transformado em um novo homem, uma nova criatura, depois desse processo tão humilhante que ele teve para poder ele reconhecer que Deus, que não existia Deus em outras terras, senão em Israel. Aqui ele já começou a exaltar o nome de Deus. Ele foi transformado, porque antes ele adorava, exaltava o Deus Rimon. E após essa transformação ele começou a adorar o nosso Deus e se colocar em lugar de servo, porque ali ele foi transformado de seu orgulho. Meus irmãos e minhas irmãs, eu também já fui um pouco de Naamã. Eu já vivi um pouco dessa vida que ele viveu, porque vivia no mundão, na orgia, buscando os prazeres carnais. E Deus, ele queria mudar a minha vida, ele queria me transformar, ele queria me usar, porque o projeto de Deus era que no dia de hoje eu estivesse aqui, transmitindo a sua palavra, a sua mensagem para vocês ouvir. E a vida que eu vivia, eu precisei de descer também para uma cadeira de roda, para reconhecer que existia um Deus, que eu tinha que servir, adorar e glorificar o meu Salvador. Porque só recebi, foi quando eu recebi o diagnóstico de uma doença que me levava a óbito, foi que um mês depois, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Antes, quantas propostas eu recebi para me ter uma mudança de vida, mas eu não queria, porque eu tinha prazer de viver o mundão. A vida mundana era que satisfazia o meu ego. Mas Deus, ele queria me salvar. Ele usou pessoas para levar a mensagem para mim, mas eu resistia, porque os prazeres da carne era tudo o que eu precisava, de viver nas noitadas, vivendo na orgia. E Deus trabalhou na minha vida, que eu tive que descer, porque para ter um encontro com Deus tem que descer. Deus, ele disse para Jeremias lá no capítulo 18, desce na casa do oleiro e lá tu ouvirás a minha palavra. Jesus, ele disse para Zaqueu, Jesus ia caminhando com a multidão, chegando em Jericó. Zaqueu era um homem de estatura baixa, subiu na árvore para ver Jesus. Quando Jesus chegou perto, ele olhou para cima e viu Zaqueu, ele deve ter dito, ninguém pode estar acima de mim não. O que foi que ele disse? Desce, Zaqueu, depressa, que hoje convém eu entrar em tua casa. Temos que descer para ter um encontro com Deus. Tem que descer. Aquela mulher que tinha 12 anos com hemorragia, ela teve que descer, mergulhar aos pés de Jesus e tocar na orla de suas vestes para receber sua cura.
Lá em Lucas 7, versículo 36 em diante, vemos a história de uma mulher pecadora, que era uma prostituta. Quando ela soube que Jesus estava jantando na casa do Simão, o fariseu, ela se arrumou, pegou um vidro de alabastro e foi até Jesus. Chegando lá, ela reconhecendo a miserável pecadora que era, ela não teve coragem de ficar frente a frente com Jesus, olhar nos olhos do mestre e pedir perdão, mas simplesmente ela ficou por trás de Jesus, tomada pelo remorso e reconhecendo que tão miserável ela era, e que diante dela estava um Deus tão puro. Ali ela não se conteve, as lágrimas dela começaram a escorrer, e molhar o pé de Jesus. Os pés de Jesus foram lavados com suas lágrimas. Ela não tinha um lenço, não tinha uma toalha. Ali ela teve que descer. Ela desceu aos pés de Jesus para secar suas lágrimas. E lá ela afogou suas lágrimas, porque Jesus, ele é a fonte de água viva. E ela mergulhou e afogou suas lágrimas nos pés de Jesus, para buscar o seu perdão. E quanto mais ela enxugava, mais ela chorava. E ali ela beijava os pés do mestre, e com o seu suave perfume, ela ungiu os pés de Jesus, em forma de humildade, de humilhação. E desse jeito Jesus, ele disse: mulher, você está perdoada dos teus muitos pecados. É na simplicidade, é num gesto de humilhação, que nós entendemos que Deus age. Maria, irmã de Lázaro, quando Marta disse para ela: o mestre chegou e ele te chama, em João capítulo 11, versículo 28. No versículo 32, nós vemos que Maria, ela chegou perto de Jesus, ela se lançou nos pés de Jesus, e chorando dizia: se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus, vendo Maria chorando, ele se comoveu, e ele chorou. No versículo 35, Jesus, ele não suportou as lágrimas daquela mulher, ele se comoveu e chorou com a situação dela. Ela desceu à fonte de água da vida para buscar, porque ela estava no desespero, numa angústia tão grande. E esse mergulho que ela deu nessa fonte de água da vida, Jesus resolveu o problema dela e ressuscitou o seu irmão. Aqui no versículo 16, porém ele disse, ele quem? Eliseu, porque Naamã ele queria dar o presente para Eliseu, mas olha o que Eliseu disse. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Você vê que Deus estava todo o tempo do lado do Eliseu, dando as instruções do que ele precisava de fazer. Não foi Eliseu por sua vontade própria que fez Naamã mergulhar naquelas águas podres, mas sim foi Deus que deu a ordem, porque Deus queria moldar Naamã, queria lapidar e fazer dele uma nova criatura. E olha no versículo 17, disse Naamã: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto ou sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
você vê como a transformação foi grande. Um homem idólatra que sacrificava holocausto a outros deuses, e aqui ele prometeu para o homem de Deus que nunca mais esse teu servo oferecerá holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que mudança, que transformação Naamã teve. Mas foi um processo dolorido, meu irmão. É um processo tão dolorido que desde quando eu recebi o diagnóstico dessa doença, que cada dia mais eu estou sendo quebrado, eu estou sendo moído, eu estou sendo peneirado para que eu chegue a um perfeito varão. Acredito que Deus ainda vai ter que me peneirar muito, vai ter que me moer muito, para que eu chegue a um perfeito varão, a um vaso perfeito. Quantos de nós, meu irmão, vivemos a ilusão do mundo? Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Quantas lepras ainda tem dentro de mim e de você, que está apodrecendo a nossa alma dia a dia, que precisa de mergulhar na fonte de água da vida, para se purificar e chegar a ser um fiel adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. Nós somos da igreja simbolizado por Laodiceia, mas também somos a igreja dos remanescentes. Dentro dessa igreja existe laodiceano e existe remanescente. E você sabe que os laodiceanos, Jesus está a ponto de vomitar de sua boca. E só os remanescentes que serão salvos. Não é porque essa igreja ela é simbolizada pela igreja de Laodiceia que nós temos que ser um laodiceiano. Nós temos que ser um remanescente, um perseverante, um santo escolhido de Deus. Apocalipse 14:12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os 10 mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que nós somos? Um laodiceiano ou um remanescente? A nossa igreja, cada dia que a gente passa, a gente vê a mornidão que precisa ser despertada desse sono e se transformar em remanescente. Precisamos de ser verdadeiros adoradores, que com humildade nós desça a fonte de água viva para buscar de Deus a purificação, a transformação e viver uma vida com Deus em santidade. Meus irmãos e minhas irmãs, examine a si mesmo. Qual o tipo de lepra que está dentro de você que precisa ser purificado hoje? As podridões nas mentes, nos corações, que tem afastado nós cada vez mais de Deus. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto em oração? Você chorou, derramou suas lágrimas aos pés de Jesus. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, fala em secreto com o Pai, que o Pai em secreto ouvirá. Quanto tempo faz
que você não derrama uma lágrima nos pés de Jesus. Jesus, ele não resiste um coração contrito e quebrantado. É aqueles que se aquebrantam diante dele, é que recebe vitória de Deus. Precisa de mudar, de se transformar. Ler a Bíblia todos os dias. Buscar ter santidade com Deus, pois o tempo está próximo. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do coração de cada um. Mas você tem que permitir Ele entrar. Eu quero convidar cada um de vocês. Não convidar vocês para mergulhar em águas podres, mas mergulhar na fonte de água viva e descer aos pés de Jesus agora. Dobra os teus joelhos e vamos orar. Desça. Tem que descer para ter encontro com Deus. Deus, Ele nunca vai mandar você subir para encontrar Ele. Tem que descer. Descer do seu orgulho. Descer do nosso eu, do nosso grandor, da nossa arrogância, e se humilhar nos pés de Deus e pedir perdão todos os dias, e buscar de Deus sabedoria, entendimento, discernimento, para trilhar no seu caminho que é tão estreito, tão cheio de espinho, pedregulho, escorregadios, que muitos escorregam e caem, não tem força para se levantar, e acaba se desviando porque falta a mão de Deus para levantar. E que vocês que estão aí mergulhados, e que essas águas podem vir até a mim, que essas águas possam vir até a mim e me inundar, pois eu preciso, meu Deus, de mergulhar nas tuas santas águas, porque eu preciso, meu Deus, de ser transformado e chegar a ser um vaso perfeito, um perfeito varão, mesmo que perfeito eu não sou e ninguém é perfeito, mas nos ajude, meu Deus. Aqui, meu Deus, está teus filhinhos e tuas filhinhas, todos prostrados nos teus pés, ó Deus, porque sei que aqui tu estás. Estão todos com seus corações humildes, mesmo que nossas mentes e corações são pecaminosos, mas agora, meu Deus, estamos humilhados na tua presença, ó Deus, te buscando, porque somos pobres e miseráveis pecadores, meu Deus, que carecemos da tua graça, do teu perdão, Pai, para continuar, meu Deus, trilhando no teu caminho, Deus. Nos ensina, meu Deus, ter humildade, ter santidade, ter reverência diante da tua presença. Ó soberano Deus, atenta, meu Deus, fique atento com cada um que está aqui a hora dessa, com seus corações aquebrantados, orando a Ti, reconhecendo que precisa de uma mudança em suas vidas, que precisa ser purificado de suas podridões, que precisa sair daqui hoje transformado em novos homens, novas mulheres, novas criaturas, Pai. Que esse mergulho que estão dando, meu Deus, na água da vida, diante de Ti, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, se compadeça
tenha misericórdia de cada um, Pai. Ó Deus clemente, santo, maravilhoso, supre as necessidades do teu povo, ó Pai, pois somos tão carentes, meu Deus. Guia nós no teu caminho, meu Deus. Auxilia nós, meu Deus, a cada dia te buscar e perseverar até o fim, para ser coroado com a coroa da vida. Bendito Deus eterno. Olha para nós, meu Deus, com teu olhar quebrantado, com teu olhar de justiça, e nos capacita, nos edifica e nos transforma, Pai. Ensina nós, meu Deus, a te adorar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, em espírito e em verdade, ó Deus. Glorioso, maravilhoso Deus, é a oração que te faço, Pai. Que cada um que verdadeiramente pediu perdão, que o Senhor perdoe, Pai. Somos carentes do teu perdão todos os dias. E ajuda, meu Deus, pega na mão do teu povo e ajude, meu Deus, a caminhar no teu caminho, para que ninguém escorregue, para que ninguém caia. E se cair, meu Deus, que o Senhor venha levantar. Glorioso Deus, essa é a oração que te faço, humildemente de todo o meu coração, meu Deus. As pessoas que estão em casa assistindo, que o Senhor toque, meu Deus, na mente e nos corações deles também, Pai. Eles não estão aqui presentes, mas estão ouvindo a mesma mensagem. Que eles possam sentir o toque das tuas mãos de poder, a tua mão transformadora, transformando as mentes e os corações, ó Deus. É tudo isso que te peço, ó Pai. Abençoa nossas vidas, nossos lares. Eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir um louvor. Eu quero que cada um fique de pé para desenrolar esses joelhos de vocês. Fiquem de pé. Mas eu não quero que vocês fiquem calados, não. Vamos todos louvar. Pode abrir tua boca e louvar a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se
o amor de Deus e a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo permaneçam em todas as vidas de vocês e em nossas vidas. Vamos em paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo para nossas casas.